Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. Hoje nós estamos tendo o privilégio, a alegria de ter conosco o Dr. Shimada para nos brindar aí com informações de extrema importância. Dr. Shimada é médico ginecologista, obstetra, com experiência em mais de 10 anos como médico de família, perito e médico especialista em medicina de tráfego, pós-graduado em auditoria médica e outras tantas competências que não dá nem para a gente falar. E eu gostaria de deixar muita vontade, doutor, para a gente iniciar as nossas perguntas a seguir. Seja bem-vindo, doutor. Pois bem, muito obrigado, professor Almeida. É um prazer, uma honra também poder estar aqui participando desse canal que tem contribuído sobremaneira para a difusão de conhecimento que faz provavelmente muita diferença na vida das pessoas. Conhecimento que, aplicado à prática, vão trazer benefícios inúmeros para as pessoas que estão aí assistindo esse canal. Parabéns, professor. Muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. Pois bem, o nosso tema de hoje é sobre os distúrbios emocionais acarretados pela pandemia. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Shimada é a seguinte: muito se fala em ondas de pandemias. Sob o seu ponto de vista, qual será a próxima onda e os danos psicológicos causados futuramente pelo coronavírus? Pois bem, nós já estamos percebendo nitidamente que essa segunda onda tem abalado propiciado distúrbios psíquico-emocionais, que com certeza estarão fazendo um estrago na saúde emocional de muitas pessoas. Haja visto o número de atendimentos que estamos observando em pronto atendimentos e também nos consultórios de psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Ok. O Dr. Shimada, é possível proteger nossas mentes desse desastre anunciado, já que nós sabemos que todos nós somos reféns do vírus e podemos ser vítimas também? É possível? Sim, sobretudo nós estamos colocando em evidência e dando importância para informações que sejam confiáveis, informações fidedignas, baseando-se em eventos e evidências científicas. Isso, sem dúvidas, nós podemos e devemos estar conscientes. Infelizmente, professor Almeida, o que aconteceu no nosso país para chegarmos a esse ponto que estamos tem a ver muito com o quê? Com negligência, com imprudência e com omissão. Ok. Doutor, nós sabemos a diferença entre o medo e a fobia. Agora estamos vivendo uma verdadeira coronafobia. O que é? O senhor poderia explicar para a gente o que é uma coronafobia? Pois bem, esse termo que foi evidenciado em função da pandemia tem a ver com uma pandemia oculta, uma pandemia que está nos bastidores dessa pandemia da Covid, que significa o quê? É uma pandemia de medo, de estresse e de insegurança, porque nós estamos lidando com um inimigo que é invisível e que pessoas que podem estar aparentemente saudáveis estar transmitindo esse vírus para outras. Fale um pouco da possibilidade de uma estimulação da hipocondria nas pessoas por causa desta pandemia. Pois bem, hipocondria é um termo que é utilizado para designar mania de doença. Aquelas pessoas que sempre estão pensando que estão doentes
por algum tipo de doença. E nessa pandemia, isso tem estimulado essas pessoas já susceptíveis a pensar e imaginar, né, que estão também, né, estão com a Covid-19, com a doença. Né? Então, o que nós devemos pensar, mais uma vez, né, é a informação confiável, é nos atermos, né, às informações que realmente sejam verdadeiras e deixar as fake news de lado. A quarentena é o melhor caminho? Fale um pouco também sobre o isolamento. O que é, na realidade, no ponto de vista médico, o isolamento social? Pois bem, existe uma diferença, né, básica entre quarentena e isolamento. A quarentena, ela é destinada para indivíduos com suspeita de alguma doença infecto-contagiosa. Então, separa-se, restringe-se essas pessoas para poder observar se elas ficarão ou não doentes. Já o isolamento, ele, né, vai separar e restringir pessoas que estão definitivamente doentes, não é? E no caso, né, da Covid-19, existe a quarentena, que corresponde ao período de incubação, né, desse vírus, que corresponde a 14 dias, tá certo? Por isso que, com suspeita, né, você fica 14 dias em quarentena, né, para poder, né, evitar, inclusive, que seja transmitido esse vírus. Sim. Agora, o isolamento atualmente tem sido, né, utilizado de uma forma diferente, né, da definição própria, porque como nós temos que evitar agrupamentos, aglomerações, aí se fala o quê? Que nós temos que ficar mais isolados, né, ter um isolamento. Então, mas é diferente. É diferente. Sem dúvida. Ou seja, acabaram criando o termo isolamento, generalizando para uma situação que não é, sob o ponto de vista médico, a verdadeira, né? Isso, é verdade. Entendi. Mas deu para ficar claro. Sim, a diferença. Deu para ficar claro. Alguns transtornos, ou até mesmo as neuroses, aparecerão. Isso é fato. Você poderia pontuar quais os tipos de transtornos poderão vitimar as pessoas que vivem apavoradas com tantas notícias ruins e até mesmo vivenciando morte de pessoas conhecidas e parentes durante esta fase e até mesmo na fase de pós-pandemia? Sim, o que nós temos observado já é que, né, os transtornos de ansiedade, de humor representado pela depressão, os transtornos obsessivos compulsivos e também os comportamentos suicidas. Inclusive, pessoas próximas, né, estão utilizando álcool, né, de uma forma assim exagerada, né, que não precisava de estar sendo utilizada. E, inclusive, o álcool acaba sendo muito mais caro do que água e sabão, que é definitivamente, né, mortal para o SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Ou seja, não é tão verdadeiro assim o uso do álcool. Pode ser usado, mas não da forma que está sendo, talvez por causa dessa neurose. Justamente, né? Daí os transtornos obsessivos compulsivos. Sim, que é o toque, que inclusive, dentro daquilo que eu posso imaginar para o futuro, que isso já está acontecendo hoje, nós sabemos que os profissionais da saúde mental já sempre, durante centenas de anos, já tratam o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Só que agora, nessa nova era, no pós-Covid, mesmo que estejam todos imunizados, vai acontecer essa volta de um toque em massa. Né? Exatamente. Por causa dessa questão que você está pontuando, porque uma das situações que o toque leva a pessoa a ser verdadeiramente escravo da situação do toque é essa questão de ficar lavando a mão toda hora, essa coisa toda. Só que agora, além de lavar as mãos toda hora, ainda vai ter o álcool como acrescentando ao toque. E talvez aí venha pela frente ainda mais despesas com médicos, com terapias para corrigir esse futuro toque. Justamente. Seria isso? Sem dúvidas. Doutor Shimada,
Nos dê um norte, por favor, do que podemos fazer para driblar esses transtornos. Pois bem, começando pelas informações confiáveis, fidedignas, aquelas informações que realmente sejam científicas. Nós devemos segui-las. E é claro, o uso, não é, de água e sabão, a higienização, ela é importantíssima. A utilização, inclusive, de máscaras, mas máscaras que sejam confiáveis também, não é? Porque Sim. A máscara de algodão, ela pode ser uma barreira, mas é uma barreira muito ínfima, né? Que não proporciona segurança, né? Proporciona uma segurança mínima, na verdade, né? Então a máscara, né, a gente tem, né, naquele hall, né, que a N95 oferece, né, uma proteção muito melhor por causa das 5 camadas, seguida pela máscara cirúrgica que oferece 3 camadas, não é? Além disso, é importante nesse momento estreitar laços, né, de amizade, né, pelas redes sociais. Esse daí é um momento, né, que eu acho oportuno para que a gente possa, né, compartilhar, né, junto com, né, as pessoas, né, que são próximas, pessoas amigas, essa comunicação. E lógico, hábitos saudáveis de vida, isso daí desde, né, quando a gente fala em uma pessoa saudável, nós, né, falamos comumente numa alimentação saudável, né, num sono, né, reparador, não é? Em atividade física, né, regular, né, muito embora, né, possamos estar restritos em relação à pandemia, mas isso não impede absolutamente, né, de o indivíduo, né, realizar uma atividade física, ainda que seja no próprio quintal ou dentro de casa, né? Eu creio que as pessoas estão utilizando isso mais como desculpa para não, né, fazer atividade física que elas já não faziam antes mesmo, né? Nós percebemos também que o potencial da música, né, para poder fortalecer o sistema imunológico acaba sendo, né, uma verdade. Interessante. Porque ela vai modular, né, citocinas inflamatórias que vão, né, melhorar a resposta neuroimunoendócrinas, né, em relação ao estresse. Sim. Então, veja, porque o estresse, ele é como se fosse uma ferrugem, sabe? Ele deteriora, né, a nossa saúde. Sim. Sabe? Então, a música tem esse fator importante para poder, né, fortalecer a imunidade. Sim. Além disso, nós temos também a meditação, a yoga, né, e a própria hipnose, que Sim. você é professor, não é? Também, que acabam ajudando, contribuindo muito para que o indivíduo possa estar em perfeito equilíbrio, né, ou, né, resgatar esse equilíbrio. Realizar atividades, né, que possam proporcionar prazer, satisfação, né, que possam, né, inclusive compartilhar, né, esse prazer, essa satisfação. É claro que não, né, num grupo, né? No caso, né, a esposa e o marido, né, o filho, o pessoal de uma família, Sim. não é? Também começar a se comunicar no sentido de poder expressar, né, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que não está bom. Isso também é importante, porque, né, nunca foi bom engolir sapo. Se fosse bom engolir sapo, seria vendido no açougue, né, professor Almeida? É verdade. Sem dúvidas. Não é difícil, né, buscar tornar, né, o nosso dia e das pessoas ao nosso redor o dia a dia mais agradável. Através do quê? Né, das atitudes corriqueiras, através, né, de palavras, né, que podem, né, suscitar alento, pode ser palavras de conforto, inclusive, né? Porque, como você bem disse, professor, né, nós temos aí pessoas próximas que já perderam entes queridos. Sim. Né? E nesse sentido, né, proferir palavras de alento e de conforto, eu acho que é o mínimo que a gente possa, né, estar fazendo, né? Sim. E nada melhor do que o velho e o bom diálogo para poder também sanar, né, a maioria dos conflitos. Nós sabemos que atos, né, de solidariedade, de empatia, simpatia e gentileza acabam estimulando áreas cerebrais relacionadas ao prazer e à recompensa. Sim. Nós percebemos também, né, só pegando um gancho aqui, que
essa pandemia também fez aumentar o consumo, né, de álcool e também de comida, porque a obesidade, né, e o sobrepeso têm aumentado significativamente. Sim. E a gente percebe que existe uma estatística enorme de pessoas que já perderam a vida e outros que estão até muito mal. E muitas dessas pessoas são obesas. E nós estamos aí há um ano e pouco de uma pandemia que, como o doutor falou, daria para a gente ter feito mais alguma coisa pelo nosso físico, né? Mas a gente acaba caindo naquela armadilha da gula, da zona de conforto. Justamente. Não é? A zona de conforto, né, eu também tenho, né, em mente que é o único local que a gente não deve permanecer muito tempo. Né? Sim. Ô, doutor, quais os sintomas ou alertas podem surgir e como agir nesses casos? Pois bem, quando a pessoa começa a apresentar, né, um cansaço, né, extremo, né, um desânimo recorrente, uma preocupação exacerbada e, né, pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, eu penso que chegou o momento, né, de procurar ajuda, porque por si só a pessoa não está conseguindo lidar com a situação. Então, pode-se pensar, né, numa escala de procura dessa ajuda, vamos dizer assim. Eu pensaria primeiro no psicanalista, né, tá aqui o professor Almeida, né, como, né, um exemplar, né, muito, né, nobre nesse sentido. Depois, né, um psicólogo, por exemplo, e também, né, por último, aí, um psiquiatra, né, porque a gente tem que deixar a possibilidade, por exemplo, de tomar, né, um medicamento, né, em última instância, uma vez que uma mente, né, que foi influenciada por um fármaco, ela nunca volta ao que era antes. Sim. Como nós já falamos sobre o toque, numa outra pergunta, e a sua resposta foi muito útil, e eu me lembro que agora, inclusive no Cachola Legal vai ter esse assunto, que é uma verdadeira corrida para os consultórios de psicanálise, de psicólogos e a procura por médicos psiquiatras também, por causa desta questão, desta neurose que está aparecendo, que vai aparecer, vai fortalecer muito mais, e pelas perdas que já aconteceram de filhos, de pais, de irmãos, de amigos. E a gente, com toda certeza, nós vamos ter que dobrar mais ainda o nosso interesse por ajudar essas pessoas. E com toda certeza, algo vai acontecer de positivo, desde que essa pessoa procure ajuda médica e médica psiquiatra ou outros tipos de terapias, que é de grande valia para todos, não é verdade? Eu concordo plenamente com você, professor Almeida, porque infelizmente as pessoas, elas têm tido mesmo um medo, né, que acaba se transformando em fobia, né, porque a fobia, sim, na verdade, né, é um medo exagerado, sim, exacerbado, né, e isso, né, contribui para que o sistema imunológico possa ser, né, pior ainda mais, né? Exatamente, possa, né, estar sendo enfraquecido. Doutor, fale um pouco sobre as vacinas, por favor, e também a confiabilidade e eficácia das mesmas. Nós ouvimos, principalmente com relação às fake news, coisas absurdas a respeito das vacinas. Negativas, né? A maioria negativas. E muita gente está deixando de tomar vacinas por causa de boatos, de desinformação, querendo comparar a tecnologia de hoje com a tecnologia de 100 anos, 50, 60 anos atrás, porque tudo está mudando muito rapidamente e é perfeitamente
possível desenvolver, porque o mundo tem tecnologia para isso, né? E eu gostaria de ouvir a sua opinião como autoridade nessa área. Veja só, professor Almeida, o que você disse tem muita propriedade e, inclusive, o último notícia que eu vi nesse aspecto foi que 1,5 milhão de brasileiros deixou de tomar a segunda dose. E isso, os cientistas estão até apreensivos porque o fato de não tomar a segunda dose pode provocar o aparecimento de cepas mais agressivas da Covid-19. Então, é importante, é imperativo que as pessoas que não tomaram a segunda dose, que tomem a segunda dose, porque isso vai beneficiar a elas em primeiro lugar, e a toda uma sociedade em que vivemos, não é? E as fake news, elas são realmente muito agressivas, até fala de jacaré, né? Transformar um indivíduo em jacaré, poxa, como se a genética estivesse transgredindo, não é? Absurdo. Infelizmente. E interessante também pontuar e mencionar, professor Almeida, que a vacina contra a Covid-19 quebrou um recorde que era de 1967, quando foi instituída a vacina contra a cachumba. Interessante. A vacina contra a cachumba foi fabricada, foi produzida em 4 anos e da Covid-19 em menos de 1 ano, né? Pois bem, mas isso tem a ver com a tecnologia, com o avanço, com o conhecimento todo que nós dispomos neste momento. Inclusive, eu creio até que a partir de agora outras vacinas melhores virão, como é o caso dessa última aqui da Janssen. Da Janssen é a divisão farmacêutica da Johnson & Johnson. Essa Janssen, que é belga, inclusive, a indústria, ela produziu que a Janssen Covid-19 é uma vacina que, para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, é a que representa a melhor vacina no cenário de uma pandemia. Por quê? Porque ela é em dose única, ela tem uma eficácia de 66,9%, então uma eficácia alta, né? Para as formas graves e de 76,7% para as formas leves, não é? Então, uma vacina muito boa que, inclusive, pode ser armazenada em geladeira comum. Olha, que interessante. Em contraposição com a Pfizer-BioNTech, que é uma parceria dos Estados Unidos com a Alemanha, ela precisa ser armazenada em supercongeladores a menos 75 graus Celsius. Então, essa vacina realmente, que foi a primeira aprovada em uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde, ela tem um tendão de Aquiles muito forte, porque isso é um impeditivo, uma restrição muito grande. Excelente. Mas tem uma eficácia de 95% essa vacina. Logo em seguida, nós temos aqui no hall de vacinas no Brasil a vacina da Oxford AstraZeneca, que fez parceria com a Fiocruz. É uma vacina desenvolvida no Reino Unido, mas também na Índia, não é? Ela é de engenharia genética, né? Inclusive teve alguns casos, em alguns países de casos de tromboembolismo, não é? E isso não surtiu bem para a vacina. Ela tem uma eficácia média de 70%, uma eficácia muito boa, mas também ela é aplicada em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre uma dose e a outra. A seguinte foi a Sinovac, ou também chamada de Coronavac, que tem parceria com o nosso Instituto Butantan. Essa vacina ela foi desenvolvida na China e possui uma eficácia de 50,38% de uma forma geral, mas 100% protege 100% para as formas graves e 78% para as formas mais leves. Ou seja, se você
estiver ok com a Coronavac, você não vai desenvolver a forma grave, né? Ou seja, você não vai ser internado numa UTI, não vai precisar de uma UTI, ok? É uma benção. Né? É uma benção, né? Então a eficácia é muito boa, né? E assim, essa também foi muito criticada por ser, né, chinesa, né? E não tem, né? E olha, não poderia ser porque está envolvido o nosso Instituto Butantan, que também tem, né, é consagrado no nosso país, né? No meio científico. E existe, né, algumas outras vacinas, como a Moderna, que é dos Estados Unidos, que tem a mesma base, né, da Oxford, que é também engenharia genética, vírus não replicante, que tem uma eficácia muito boa, né, de 94,1%, mas que teve uma parada mesmo nos Estados Unidos, né, de poder ser distribuída. Né? Ela não está sendo comercializada aqui no Brasil, a Moderna. Né? E também a Sputnik V, ou Sputnik 5, né, que é da Gamaleya, né, da Rússia, né, tem uma eficácia, né, de 91,6%, né, e também com no mesmo embasamento da Oxford, né, que é de engenharia genética. Essa Sputnik V, ou 5, ela, né, está em negociação, né, com o governo brasileiro. E a da Janssen, que eu mencionei pela primeira vez, pela primeira vez, ela, né, já foi autorizada, né, com uso emergencial agora no final de março pelo nosso país, pela Anvisa, e em julho, a partir de julho, ela já vai ser distribuída, né, para o nosso país. Provavelmente serão 38 milhões de doses. Doutor Shimada, a gente se sente muito bem ouvindo essas boas novas. Agradecemos demais a sua participação aqui do nosso canal e quero tê-lo aqui conosco com outros assuntos, porque eu sei que tem aí um arsenal de assuntos interessantes para todos nós, enriquecer cada dia mais o nosso canal. Deixo as palavras finais para você e fique bastante à vontade. Eu é quem tenho que agradecer esse convite feito pelo professor Almeida, que na verdade representa como se fosse uma biblioteca ambulante, né, essa pessoa. Nada disso. E é um prazer, né, uma satisfação estar aqui, né, nesse ambiente, né, que além de tudo é muito sagrado e para poder discutir, né, um tema muito atual, um tema que realmente pode estar ajudando as pessoas a modificar, né, suas vidas. Lembrar mais uma vez que a primeira dose não oferece a imunização ou a imunidade, né, que foi preconizada pela empresa farmacêutica, não é? Então, vamos tomar esse cuidado e tomar realmente a segunda dose, porque 1,5 milhão são muitas pessoas, professor Almeida, né? E hoje, eu ouvi ontem, na verdade, que apenas 12,8% da população que foi vacinada, ou seja, isso representa aproximadamente 27 milhões de brasileiros, né? E nós temos 220 milhões de habitantes, vocês imaginam, né? Então isso representa muito pouco, mas nós estamos, né, crentes, né, de que, né, no ano que vem, né, nessa data, no ano que vem, nós todos estaremos vacinados e, né, vivendo uma vida não, né, do normal que era antes, mas uma vida melhor, né, do que era antes. E faço votos de que você tenha muito sucesso, professor. Muitíssimo obrigado, doutor Shimada. Satisfação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Galera, um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.